Olá, sejam bem-vindos a todos para mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Nós estamos lendo a série Então Virá o Fim e iniciamos essa semana um novo volume que tem por título Preparar o Material para a Edificação. E nessa semana que estamos lendo também tem o mesmo título, né? Preparar o material para a edificação. Nós vamos desfrutar hoje da sexta-feira, onde nós vamos falar sobre a empatia do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Camaçari, faça a sua inscrição, ative o sino de notificações para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Se você gostou desse vídeo, quer que esse vídeo também seja compartilhado para com seus familiares, seus amigos, para que todos eles também conheçam e desfrutem da palavra de Deus. Amém? Bom, no seu viver terreno, Jesus ele era extremamente focado em pregar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho do Reino. E ele compadecia das multidões. No capítulo 7, ele atraía as multidões de pessoas pela palavra que ele pregava. Mateus capítulo 13 nos mostra que ele é o semeador que saiu a semear. E essa semente ele plantava nos corações das pessoas, ou seja, a semente é a palavra de Deus. E a intenção do Senhor era reconectar as pessoas com Deus. Da mesma maneira, irmãos, nós precisamos também ficar impressionados com esse aspecto do Senhor. O Senhor estava focado em pregar o Evangelho, em levar as pessoas de volta a Deus, reconectar as pessoas de volta para Deus. Por isso que ele era focado em pregar o Evangelho. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado muitas ferramentas para cooperar com a pregação do Evangelho. Temos, por exemplo, posso orar por você, onde saímos às ruas, como o Senhor saía, e oramos pelas pessoas. E assim, o Senhor tem nos dado muitas experiências de pessoas invocarem o nome do Senhor, pessoas que estavam afastadas de Deus serem reconectadas de volta com Deus. E também o Senhor tem nos dado redes de apacentamento, de acolhimento, de cuidado para com essas pessoas. Isso é uma demonstração de amor. Vamos considerar alguns exemplos do Senhor, como é que ele se compadecia das pessoas e fazer de tudo para alcançá-las. O Evangelho de Marcos está cheio desses exemplos, né? Uma coisa que fica bem clara para nós, que o Senhor ele era tão focado em buscar essas pessoas, que ele não se preocupava nem com ele mesmo, com o seu bem-estar, ou se ele estava descansando, mas ele aproveitava todas as oportunidades para ganhar pessoas para Deus. Ele atraía multidões, seja para ouvir a sua palavra, seja para curar, para libertar. Então ele atraía essas multidões de pessoas. É como se ele fosse um imã, ele tivesse um magnetismo, ou por onde ele passasse as pessoas eram atraídas por ele. E temos um exemplo de um leproso que rogando de joelhos que o purificasse. Então o Senhor Jesus, profundamente compadecido, ele purificou esse leproso, estendeu a sua mão e o curou. Isso no capítulo 1, versículos 40 e 41 de Marcos. Também Jesus ele possuía um esplâncno. O esplâncno era o sentimento mais interior que ele tinha, de sentimentos de misericórdia, compaixão, perdão e de amor, que brotavam assim do seu interior. Então, da mesma maneira, nós precisamos estar revestidos com tais sentimentos. Colossenses 3 nos fala que temos que estar revestidos de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, depois que o Senhor curou esse leproso, ainda o Senhor advertiu para que nada dissesse a respeito, mas saindo dali, ele divulgou a notícia da sua cura, a ponto de Jesus entrar publicamente
na cidade, ele não conseguia nem entrar na cidade por causa das multidões que ali concorriam para poder ver Jesus. Então, o Senhor sempre permanecia em lugares ermos, toda parte, para que as pessoas pudessem ter acesso a Ele e Ele pudesse curar as pessoas. Um outro exemplo também, irmãos, é a história de um paralítico. Então, certa vez, Jesus foi para sua casa em Cafarnaum. Quando nós vamos para casa, a ideia é sempre de relaxamento. A gente quer descansar, quer tomar um banho, ficar à vontade. Mas o Senhor, irmãos, pelo contrário, uma multidão estava ali apertando, né? Uma multidão estava ali esperando. Se souberam que o Senhor ia para lá, estava esperando. E tinha tantas pessoas que chegou ao ponto de trazer um paralítico, não ter outro jeito de introduzir esse paralítico dentro da casa, destelharem a casa e colocarem pelo telhado. Então o Senhor, ele curou esse paralítico ali, né? Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. A causa da paralisia ali, daquele paralítico, eram seus muitos pecados. Os irmãos podem conferir isso em Marcos capítulo 2, versículo 5. Então muitas pessoas procuravam Jesus por causa das suas curas, outras pedindo para que expulsasse demônios, outras ainda porque ouviam as palavras do Senhor por causa da pregação do Evangelho. Então o Senhor estava sempre rodeado de pessoas e ele não despedia as pessoas, porque seu amor por elas era tão grande que ele não queria perder uma só alma. E nós, né? Qual o sentimento que nós temos pelas pessoas? Nós precisamos ver qual é a necessidade que as pessoas têm hoje. Hoje as pessoas estão leprosas, paralíticas, endemoniadas, estão com paralisia, estão com epilepsia. A paralisia, por exemplo, né, é uma pessoa que fica inútil para Deus. A pessoa leprosa é a pessoa que está totalmente rebelde, não é? Endemoniados, eles precisam de libertação. Então, quando nós saímos às ruas, quando nós oramos pelas pessoas, várias situações são levantadas onde nós precisamos usar o amor do Senhor e o poder do Senhor para curar, libertar as pessoas e reconectá-las de volta a Deus. Então, irmãos, outro ponto aqui também, o Senhor estava sempre determinado a agradar a Deus em primeiro lugar, né? Marcos 3, 31 a 35 nos diz o seguinte: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado de lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, chegaram os parentes de Jesus e Jesus estava pregando. Ele não parou sua pregação porque seus familiares chegaram. Ele amava seus familiares, respeitava seus familiares. Mas, nesse momento aqui, irmãos, a atenção do Senhor, o foco do Senhor, as pessoas que ali estavam. E mesmo que seja para não receber seus familiares, ele não perdeu seu foco. Não é que ele não gostava da sua família, mas seu foco era agradar a Deus, era pregar para essas pessoas, orar para essas pessoas. Da mesma maneira, muitas vezes, passando por essas situações, nós amamos nossa família e não é que nós não devemos dar importância para ela, mas nosso foco hoje é fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho. Precisamos ser fiéis ao que o Senhor está nos incumbindo hoje. Hoje o Senhor nos tem confiado a essas pessoas a pregação do Evangelho, a vontade de Deus. Esses são exemplos que o Senhor deixou para nós de empatia, compaixão e determinação. E nós devemos também ter o mesmo modo. Gostaria de orar por você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a incumbência, nos deu as pessoas.
podemos estar orando por elas. Senhor, o Senhor possa estar libertando, trazendo a cura e trazendo a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.